Propósito. É a missionária Lenise que fala com você, desejando que a paz de Deus, que excede todo entendimento, enche o seu coração e que encha também o coração de todos os seus familiares. Graças a Deus por mais uma vez estarmos reunidos, eu aqui nesta sala de oração e você aonde quer que você está. Mas nós estamos reunidos em nome de Jesus Cristo e estamos unidos pela fé, no nome santo do Senhor Jesus. Na certeza de que o nosso Deus, que é poderoso, que é misericordioso, Ele tem grandes coisas a fazer nas nossas vidas. É só nós buscarmos e confiarmos no seu santo nome. Eu louvo a Deus pela sua participação, você que já está comigo, você que vai entrar mais tarde, talvez você só possa entrar no decorrer do dia, mas eu louvo a Deus pela sua participação. Louvo a Deus porque eu sei que o Senhor tem uma grande obra a fazer na sua vida através dessa transmissão. E nós não estamos aqui apenas por estar, nós não estamos aqui apenas para fazer a nossa própria vontade, mas nós estamos aqui em nome de Jesus para levarmos a sua palavra, para exaltarmos o seu nome e para buscarmos a sua presença em favor de todos aqueles que têm colocado o seu nome na nossa oração. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça e força para que você possa continuar, você que já está caminhando, que você continue caminhando, não desista por nada, continue caminhando, continue firme na presença do Senhor, porque é dele que vem o nosso socorro, é dele que vem a nossa vitória, e eu tenho certeza que ele vai fazer grandes coisas através da nossa persistência e através de estarmos unidos para buscarmos a sua presença. Glória a Deus! Eu quero estar orando juntamente com vocês para estar iniciando essa transmissão. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te louvo, eu te agradeço por mais uma vez estarmos na tua presença, eu aqui nesta sala de oração e o teu povo aonde quer que estiver. Todos aqueles que estão comigo neste propósito desde 2020 e aqueles que estão participando a partir de hoje ou que vão participar amanhã, mas eu creio que o Senhor tem uma grande obra na vida de todos aqueles que estão participando, porque a tua palavra diz que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. E eu tenho certeza que eu não estou aqui em vão, mas eu estou aqui para pregar a tua palavra, para falar do teu grande amor e para dizer àqueles que estão comigo neste propósito e àqueles que vão entrar que só o Senhor é Deus e que só o Senhor pode fazer além daquilo que pedimos ou pensamos e que só em ti há salvação. O apóstolo Pedro disse que em nenhum outro há salvação, porque também entre os homens não existe outro nome dado entre os homens que pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome santo de Jesus Cristo. Por isso eu sei que o Senhor é o nosso único e suficiente Salvador. É de ti que vem o nosso socorro, é de ti que vem a nossa vitória, e a vitória para todos aqueles que buscarem a tua face, que desejarem a tua presença e que se colocar de uma maneira toda especial, buscando a tua face. Meu Deus, faça uma obra gloriosa em cada lar, em cada família aqui representados. Envia teu exército poderoso de anjos e arcanjos para pelejar pela tua igreja, o teu povo na face de toda a terra. Visita agora, Senhor, os lares, as famílias, onde está chegando a minha voz, o som da minha voz, a minha imagem, que chegue também a tua presença. Que chegue também a tua grande salvação, a libertação, a cura, o milagre, pelo teu grande poder, para a honra e glória do teu nome. Eu creio que nesta noite o Senhor vai fazer algo grandioso na vida de cada um que está comigo. Todos aqueles que vão estar orando também, juntamente comigo no finalzinho dessa transmissão. Eu sei que o Senhor vai fazer coisas grandes para a honra e glória do teu nome. Amém. Glória a Deus. Glória seja dada ao Senhor. Eu gostaria de estar lendo com vocês no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17.
Atos dos Apóstolos, capítulo 17. E o versículo de número 22 em diante, que diz assim: E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: Ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Glória a Deus. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar. Ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da nossa ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estava Paulo ali na cidade de Atenas, na Grécia, e a palavra de Deus diz que ele estava ali aguardando que os demais se ajuntassem a ele para que eles pudessem continuar a viagem. Mas estando ali na cidade de Atenas, a palavra de Deus diz que Paulo começou a observar o movimento daquele povo. Os grandes sábios daquela cidade, os grandes estudiosos, e eles se reuniam para estar falando, para estar discutindo acerca de religião, acerca de vários assuntos, de várias histórias. E ali Paulo percebeu que eles falavam também acerca de várias religiões. E Paulo começou a discursar também, junto com eles, a comentar também assuntos referentes até a palavra de Deus, mas eles estavam assim, observando Paulo, e Paulo falava, e eles estavam sem entender direito. Então eles levaram Paulo até um lugar onde eles se reuniam para discutir vários assuntos, várias religiões. E estando ali, a palavra de Deus diz que, estando Paulo no meio do Areópago, disse: Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos.
Porque Paulo via eles falar a respeito de vários deuses, várias crenças, e ficava assim aquela discussão entre eles acerca de vários assuntos. E Paulo disse: em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, quer dizer que haviam vários santuários, os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Quer dizer que haviam vários altares e nesses altares havia vários deuses. E havia um altar que não tinha Deus nenhum, mas estava escrito ao Deus desconhecido. Então Paulo disse: esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. E Paulo falava exatamente a respeito de Jesus Cristo. Ele disse: esse é o que eu vos anuncio. Então, Paulo começou dizendo: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Glória a Deus, porque o Senhor fez todas as coisas, né? Ele fez o céu, a terra, o mar, tudo que neles há. Foi Ele que nos deu esse fôlego de vida, foi Ele quem nos criou. Então Ele não precisa habitar em um templo feito por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos, já dantes ordenados, e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Deus, Ele não está longe. Às vezes a gente imagina Deus, o Supremo Criador de todas as coisas, como se Ele estivesse muito distante de nós. Nós imaginamos assim que Ele está longe. Alguma coisa assim que a gente não consegue alcançar. Que a gente não consegue se aproximar. E mesmo quando às vezes nós estamos buscando a presença do Senhor, nós ficamos naquela impressão, porque nós aprendemos assim, que Deus está longe e nós estamos aqui na terra e Ele está no céu. Então desde criança eu pensava, mas se Deus está no céu, o céu é tão longe, então Ele está muito longe. Eu sempre pensei que Deus estava muito longe de mim. E que mesmo eu falando com Ele, mesmo eu buscando a presença dEle, ou falando algumas palavras que pareciam que eu estava falando com Ele, eu achava que Ele continuava longe. Até o dia em que eu aprendi que o Senhor é Deus de perto e Ele é Deus de longe. Ele é Deus de longe para aqueles que não buscam a Ele, para aqueles que não andam na presença dEle, mas para aqueles que buscam a Ele, para aqueles que andam na presença dEle, Ele não é Deus de longe, Ele é Deus de perto. Glória a Deus. Aqueles que buscam a Ele, com certeza vão encontrá-lo e Ele vai estar perto. E eu pude entender que esse Deus criador de todas as coisas, o supremo criador de todas as coisas, Ele não está longe, não está distante do ser humano. Ele está perto. É só o ser humano clamar por Ele. É só nós clamarmos por Ele que Ele se faz presente. É só nós crermos nele como nosso único Deus. Como o único Deus, Senhor do céu e da terra. É só nós crermos e clamarmos por Ele que Ele vai se fazer presente.
Ele vai estar perto de nós. Quando nós não buscamos a Deus, quando nós achamos que Deus está longe e não falamos com Ele, não buscamos a presença dEle e não cremos que Ele é o Deus Todo-Poderoso, Supremo, Criador de todas as coisas, e andarmos distantes dEle, Ele vai ficar distante também. Ele vai ficar longe de nós também. Mas quando nós nos aproximarmos dEle e começarmos a clamar por Ele, a pedir o socorro dEle nos momentos difíceis da nossa vida, Ele vai se fazer presente. E Ele vai nos socorrer e vai nos dar a bênção e a vitória que nós precisamos. Então, Paulo, quando se viu ali no meio daqueles homens estudiosos, daqueles homens sábios, Paulo disse para eles: olha, varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. E ele disse: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. A gente geralmente fala a respeito de Deus e a gente fala: Deus do céu. Quando a gente exclama, né? Deus do céu. Quando nós falamos dessa maneira, nós estamos falando como se Deus estivesse só no céu. Mas a palavra de Deus diz que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, porque Ele é onipresente. Quando nós clamamos por Ele, onde quer que nós estivermos, Ele vai estar presente. O profeta Daniel foi lançado na cova dos leões. Estando na cova dos leões, a palavra de Deus diz que o Senhor enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Os leões não puderam se aproximar e não causaram nenhum dano ao profeta Daniel, porque ele vivia em constante oração, em jejum, buscando a presença de Deus. E quando ele se viu naquela situação de ser lançado na cova dos leões, todas as pessoas que eram lançadas naquela cova, antes de chegarem no fundo daquela cova, os leões já os haviam devorado. Mas quando lançaram o profeta Daniel na cova dos leões, os leões não tiveram forças para se aproximar dele, não tiveram forças para atacá-lo. E ele ficou com seu corpo perfeito, porque o Senhor enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Esse é o nosso Deus. É o Deus que não age assim, de uma maneira visível para todo mundo ver. Ele não aparece assim na nossa frente como uma imagem visível. Ele é invisível. Ele só se deixa ver para quem ele quer. Ele só se revela a quem ele quer se revelar. Mas ele é invisível e ao mesmo tempo ele é infalível. Porque quando nós clamamos por ele, ele age de uma maneira toda especial e ele não falha. Se ele promete através da palavra que ele vai estar conosco todos os dias até a consumação do século, pode ter certeza, porque ele vai estar. Se ele prometeu curar, pode ter certeza que ele vai curar. Se ele é o nosso único Salvador, tenha certeza que ele vai te salvar. É só você buscar, é só você crer e confiar. Ele é o único Salvador. Ele é o único Senhor. O Supremo Criador de todas as coisas. Glória a Deus. Então, a palavra do Senhor diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Glória a Deus.
nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Ele não precisa ser servido pelos homens, pelos seres humanos, porque foi ele quem criou o ser humano. Ele quem deu a respiração para cada um de nós. E ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Glória a Deus. Nós precisamos dele. Para tudo necessitamos dele. Mas ele não precisa do ser humano para servi-lo, porque ele é Deus. Louvado seja o seu nome. E é ele que dá todas as coisas para nós. E de um só fez toda a geração dos homens. Através de Adão, ele fez todas as gerações dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Glória a Deus, porque Deus não está longe. O nosso Deus não está longe. Talvez você pense que Ele está longe de você, porque você tem clamado, você tem falado com Ele e até agora a resposta não veio. Mas eu digo para você, continue clamando. Não desista de orar, não desista de clamar por Ele, porque Ele está perto, Ele não está longe. Quando alguém clama por Ele, Ele se aproxima, Ele se faz presente. E Ele não só se faz presente, mas Ele opera milagres. Ele faz prodígios. Ele liberta, Ele transforma, Ele cura. Só nele há salvação. Só Ele pode socorrer nos momentos mais difíceis da vida. Porque nele vivemos e nele nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Glória a Deus. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Não podemos imaginar que a divindade, que Deus, seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. É isso que Deus quer dos seres humanos, que se arrependam, que melhore a sua maneira de viver, melhore a sua maneira de ser, que se arrependam dos maus caminhos, que busquem a presença do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Como diz o tema desta live, que está lá em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, o Senhor disse: eu ouvirei do céu, perdoarei os pecados, sararei a sua terra. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Quando nós não o conhecíamos, quando nós não sabíamos quem Ele era, Ele não leva em conta, porque Ele sabe que muitas coisas que nós fizemos é porque nós não o conhecíamos. Mas a partir do momento que nós o conhecemos, nós percebemos que a nossa vida foi mudada, que fomos transformados, que nos transformamos
numa nova criatura, porque a sua palavra diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Glória a Deus. Quando nós estamos em Cristo, quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos nova criatura. Louvado seja Deus. As coisas velhas ficam para trás. O passado fica para trás. Tudo se fez novo na nossa vida. Porque o nosso Deus é Deus de coisas novas. As coisas velhas ficam para lá. Fica lá no passado. Nós não temos que ficar relembrando o passado, quem nós fomos antes, o que fizemos, o que deixamos de fazer. O importante é agora. É a partir do momento que nós conhecemos a Jesus. A partir do momento que nós começamos a andar com Ele. É isso que nós temos que levar em conta. É isso que nós temos que nos colocar diante do Senhor e andarmos em novidade de vida. Porque Ele disse que o Senhor não leva em conta os tempos da ignorância. Anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. É isso que o Senhor quer. Que o ser humano se arrependa dos seus maus caminhos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Quem é esse varão? Quem é esse varão? Que Deus destinou para julgar o mundo. Glória a Deus. E o qual Ele deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dos mortos. Esse varão não é outro senão Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós no Calvário, que morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou de entre os mortos. E Ele vai julgar esse mundo. Glória a Deus. Esse mundo não vai ficar do jeito que está. Esse mundo vai ser julgado. O que hoje as pessoas fazem e acham que não tem problema nenhum, não tem nada, não é nada demais, cada um fazendo a sua própria justiça, cada um julgando o seu semelhante, cada um fazendo tudo do seu modo, e acham que vai ficar assim. Que não vai haver mudança nenhuma. Mas Jesus Cristo, que veio a esse mundo, que deu a sua vida por nós no Calvário, que ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, e que depois subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai. Ele vai voltar para buscar aqueles que creram no nome dele, que o receberam como seu único e suficiente Salvador. E depois ele vai voltar para julgar o mundo. Depois esse mundo vai ser julgado por ele. Glória a Deus. Se mesmo vivendo nesse tempo que estamos vivendo, em que nós temos observado que a palavra de Deus está se cumprindo cada dia, cada momento. A gente está vendo as nações se levantarem umas contra as outras. Guerras e rumores de guerras, peste, fome, terremotos em vários lugares. Nação contra nação, reino contra reino.
Se nós formos ler lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, nós vamos encontrar tudo o que está acontecendo nesse mundo. A fé das pessoas, o amor se esfriando cada dia mais. E nós temos que cuidar da nossa fé. Nós temos que cuidar do amor, porque sem fé e sem amor não se pode agradar a Deus. Podemos dar as melhores ofertas, os melhores, ajudar a obra de Deus da melhor maneira possível. Podemos fazer tudo para que o nosso nome esteja no rol de membros de uma igreja evangélica ou fazermos tudo para sermos bem vistos pelos homens, bem visto pelos irmãos e até ser elogiado e até ser exaltado. Mas se nós não fizermos por onde entrar no céu, morar no céu com o Senhor, não vai adiantar de nada. Se nós não guardarmos a nossa fé, se nós não guardarmos o amor, se nós não guardarmos a esperança. Paulo disse que vão permanecer apenas 3: a fé, a esperança e o amor. Nós não podemos perder de jeito nenhum. Não podemos perder a fé no nome do Senhor. Não podemos perder a esperança de um dia morarmos com Ele no céu. Não podemos perder a esperança de vencermos este mundo como Ele venceu. Não podemos perder o amor. Amar a nós mesmos é depois. Mas temos que amar ao Senhor acima de todas as coisas. E amar ao próximo como a nós mesmos. É difícil. Amar ao próximo como a nós mesmos é difícil. Mas nós precisamos amar. Temos que amar o Senhor. Temos que amar o próximo. Os nossos irmãos. E até aqueles que não nos amam, aqueles que nos desprezam, aqueles que muitas vezes nos abandonam. Mas temos que continuar amando, porque Deus, o Deus que servimos, Ele é amor. E quando nós não amamos, é porque nós não pertencemos ao Senhor. E não agradamos a Ele, se nós não amarmos uns aos outros. Glória a Deus. Guarde essa palavra no seu coração. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Deus há de julgar o mundo por meio de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Guarde esta palavra no seu coração. Leia no livro de Atos, o capítulo 17. Leia o capítulo 17 do livro de Atos e você vai entender tudo que o Senhor está falando. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça e força e poder para que você possa vencer este mundo. Que Ele nos dê forças, poder, graça, sabedoria, muita fé, muito amor no nosso coração. Porque sem fé e sem amor, ninguém consegue agradar a Deus.
Podemos fazer de um tudo, como Paulo diz lá no capítulo 13. Poderemos dar o nosso corpo para ser queimado, poderemos fazer as melhores caridades que quisermos, mas se não tiver amor, de nada vai adiantar. Sem amor, podemos construir a maior igreja do mundo, podemos ter aquela igreja cheia, transbordando de pessoas convertidas, de pessoas que estão ali servindo a Deus, mas se não tiver amor, não vai adiantar de nada. Porque o amor, a esperança e a fé é que vão permanecer, que vão prevalecer. Que o Senhor nos dê amor, principalmente nesse tempo que estamos vivendo. Que o Senhor nos dê fé cada dia, amor cada dia. A palavra de Deus diz que se nós amarmos aqueles que nos amam, que recompensa nós teremos. Se nós amarmos somente aqueles que nos amam. É muito fácil amar aquele irmão, aquela irmã que está sempre sendo bonzinhos com a gente, que estão sempre nos ajudando de alguma maneira, que está sempre participando de determinadas coisas juntamente conosco. É fácil amar aquele irmão, aquela irmã que enche a boca de elogios para nos elogiar. É fácil. Mas é fácil amar. É difícil amar aqueles que muitas vezes você confia neles e na sua frente eles é uma coisa e pelas costas são outra coisa totalmente diferente. Mas tem que amar a si mesmo. Temos que amar, temos que perdoar e deixar nas mãos de Deus. Deixa Deus tratar, deixa Deus cuidar. Deus trata. Eu já vi o Senhor tratar com muitas pessoas. Eu já vi o Senhor tratar várias vezes com pessoas. E para levar dessa terra aqueles que creem no Senhor, o Senhor não leva de qualquer maneira. Primeiro o Senhor trata, depois Ele leva. Porque no céu não entra pecado, no céu não se entra de qualquer maneira. Então, para entrarmos no céu, nós temos que estar lavados, remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Você pode se inscrever no nosso canal no YouTube, Sala de Oração Missionária Lenise. Estamos todas as madrugadas, a partir da 0h. E não se esqueça de convidar seus vizinhos, seus parentes, seus amigos e as pessoas que você conhece que está precisando ouvir a palavra de Deus, que está precisando de oração. Convide elas para estar conosco todos os dias a partir da 0h através do YouTube. Convide para que elas se inscrevam. E ao se inscreverem, não se esqueça de tocar o sininho, porque todas as vezes que estivermos ao vivo, o YouTube vai estar notificando de que estamos ao vivo. Mas nós estamos também através do Instagram e através do Facebook. Esteja participando juntamente conosco todas as madrugadas. E eu tenho certeza que Deus tem bênçãos especiais para todos nós. Porque a sua palavra diz, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Está lá no livro de Provérbios. Então, se nós o achamos, se nós o buscarmos pela madrugada, com certeza nós estamos achando o Senhor agora, porque nós estamos no início da madrugada e estamos buscando ao Senhor através dessa transmissão. E daqui a pouco nós vamos estar orando mais uma vez, e tenho certeza que o Senhor vai estar presente nas nossas vidas, Ele vai estar nos visitando o nosso lar,
a nossa família, visitando todos aqueles pelos quais nós vamos estar orando. E tenho certeza que o Senhor vai fazer coisas grandes, porque Ele é grande. Louvado seja Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então tenha certeza de que o Senhor está perto. Ele não é Deus de longe para aqueles que o buscam. Ele só se torna Deus de longe para aqueles que não o conhecem e para aqueles que não o buscam, que não querem saber dele. Mas para aqueles que o buscam, para aqueles que querem encontrá-lo, ele vai se fazer presente e ele vai se aproximar. Glória a Deus! É maravilhoso saber que ele não está longe. É maravilhoso saber que no momento mais difícil, ele vai estar perto se nós clamarmos por ele. E ele vai fazer uma grande obra. Não só nas nossas vidas, mas na vida de todos aqueles pelos quais nós estamos clamando. Se inscreva no nosso canal. Não se esqueça de tocar o sininho. E você se inscrevendo, você vai estar nos ajudando a alcançar mais vidas. Tem muita gente que desconhece esse Deus. Tem muita gente que, como aquele altar que Paulo encontrou ali na cidade de Atenas, ali no Areópago, muitas pessoas também não conhecem esse Deus. Naquele altar estava escrito: ao Deus desconhecido. Aquele altar estava ali, mas não havia naquele altar nenhum Deus, nenhuma imagem, não havia nada. Só havia escrito ali: ao Deus desconhecido. Porque realmente esse Deus que servimos, ele é desconhecido por muitas pessoas. Como era para mim, eu também não o conhecia. Eu conhecia de ouvir falar, como Jó fala, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Porque a gente ouvia falar. A gente ouviu falar de Jesus desde que a gente nasceu, mas a gente não o conhecia. Nós passamos a conhecê-lo depois, bem depois. Glória a Deus. Mas graças a Deus, porque conhecemos a esse Deus maravilhoso e misericordioso. Glória a Deus. Você pode se inscrever no nosso canal, você pode também estar, a partir de agora, nos mandando o seu pedido de oração através do nosso WhatsApp, porque no finalzinho nós vamos estar orando em cima do Salmo 91. Estamos orando em cima deste salmo, porque estamos orando pelas nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes, também por todos aqueles que já estão retornando às aulas e aqueles que vão retornar a partir da próxima semana. Estamos orando também por aqueles que estão trabalhando na área de ensino, orando também por todos aqueles que trabalham na área da medicina, porque são áreas assim onde o inimigo trabalha de uma forma assustadora, porque ele procura, no período em que a pessoa está ali, desde criança, desde criancinha, as crianças que às vezes são criadas na creche, são criadas nas escolas, tem crianças que são criadas em orfanatos. E a primeira infância é muito importante, porque tudo aquilo que se passa na vida da criança, quando ela está na primeira infância, geralmente ela não vai se esquecer. Aquilo vai ficar gravado na mente dela. Eu me lembro de coisas que aconteceram na minha vida quando eu tinha mais ou menos uns 3 anos de idade. Eu ainda me lembro. Então, a criança tem uma memória fértil
E tudo que ela vê e que ela ouve, ela guarda. Que ele fica guardado. Se for coisa boa, vai ficar guardado para sempre. Tudo que ela aprendeu de bom vai ficar guardado para sempre. Mas o que ela viveu de ruim também vai ficar guardado para sempre. Só Deus que vai fazê-la esquecer das coisas ruins que lhe aconteceram. Só o Senhor faz isso. Glória a Deus. Vamos então, você que desejar colocar o seu nome na nossa oração, é só você entrar em contato através do nosso WhatsApp e colocar lá o seu pedido de oração. Eu já vou estar abrindo aqui no Salmo de número 91, porque daqui a pouco vamos estar orando em cima desse salmo. Você que não conhece esse salmo, você que não sabe ele de cor, você pode pegar a sua Bíblia ou no seu celular, se você tiver ele no seu celular, e você pode estar recitando ele juntamente conosco e orando em cima deste salmo. E eu tenho certeza que o Senhor vai estar livrando muitas vidas, vai estar guardando e protegendo as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, os nossos adultos que também estudam, que precisam de livramento e de proteção. Hoje em dia, para tudo, nós temos que clamar ao Senhor por livramento, porque aonde quer que nós formos, e até mesmo dentro de casa, nós precisamos do livramento da parte de Deus. Porque existem coisas na nossa vida que só Deus pode fazer. E existem situações que nós vivemos nesse mundo muitas vezes que é só o Senhor que pode nos livrar. Se Ele não livrar, ninguém mais pode. Por isso é que nós temos que clamar sempre ao nosso Deus por livramento. Livramento pelas nossas crianças, nossos adolescentes, os nossos jovens. Estamos agora entrando para um período em que as pessoas vão se extravasar e através do próprio corpo. Então nós temos que pedir misericórdia, nós temos que pedir livramento, porque tantas pessoas acabam tendo sua vida ceifada exatamente nesses dias. Quantos se perdem, quantos acabam se tornando pessoas totalmente diferentes do que era antes de participar dessas festas que vão acontecer daqui a alguns dias. Então vamos estar orando desde já, porque o Senhor Ele pode livrar através da nossa oração. Quando Deus falou que ia destruir Sodoma e Gomorra, o Senhor Ele falou primeiro com Abraão, porque Ló, que era sobrinho de Abraão, juntamente com a família dele, habitavam em Sodoma. E o Senhor, como ele era amigo de Abraão, então, como amigo de Abraão, ele não poderia destruir Sodoma e Gomorra, tendo Ló e a sua família lá naquela cidade. Ele tinha que fazer alguma coisa para que Abraão soubesse do que ia acontecer. E o Senhor falou para Abraão que ele ia destruir Sodoma e Gomorra, porque o cheiro do pecado daquela cidade estava... Deus estava sentindo o mau cheiro do pecado daquela cidade. Então ele disse que ele ia destruir aquelas cidades. Mas antes ele falou para Abraão. E Abraão começou a falar com ele. Ah, Senhor, mas se tivesse tantos justos naquela cidade, o Senhor mesmo assim ia destruir aquela cidade? O Senhor falou, não. Se tivesse tantos justos, eu não iria destruir. E aí Abraão foi falando, e se tivesse tantos, e se tivesse essa quantia e aquela quantia? O Senhor falou, não.
Então, no fim, Abraão percebeu que, na verdade, não havia justos naquela cidade. E Deus quis salvar, por amor a Abraão. Ele quis salvar Ló, sua esposa, suas filhas. Ló quis tirá-los. O Senhor quis tirar Ló, a esposa e as filhas, da cidade de Sodoma antes de destruir a cidade, por amor a Abraão. E Deus foi tão misericordioso que ele enviou seus anjos para tirar de Sodoma Ló e sua família. Mas, infelizmente, quando eles estavam na campina, o anjo disse: não olhe para trás, que assim que Ló e a família dele saiu de Sodoma, Deus já mandou fogo do céu, fogo e enxofre, para consumir as cidades de Sodoma e Gomorra. E a mulher de Ló, quando chegou nas campinas, estavam indo, fugindo dali, o anjo falou: não olhem para trás. Aí a mulher de Ló teimou e olhou para trás. E ela se transformou numa estátua de sal. Está lá até hoje, no deserto de Sodoma. E Ló e suas filhas conseguiram sair. Conseguiram ir para outro lugar. Glória a Deus. Por amor a Abraão, o Senhor os tirou de lá. E o Senhor não tem prazer em destruir nenhum ser humano. O Senhor não tem prazer que o ser humano se perca. Porque ele veio para buscar e salvar. Para buscar e salvar o que se havia perdido, que é o ser humano. E ele ama o ser humano. Então, a palavra de Deus diz que Deus ama, que Deus aborrece o pecado, mas ele ama o pecador. Mas ele não pode aceitar o pecador continuando a pecar. Para que possamos morar no céu, nós temos que ser libertos de tudo que se chama pecado. E só o nosso Deus pode nos libertar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, avisando que estou sem caneta. As canetas ficam aqui, sabe? Mas alguns estudantes, sabe como é que são os estudantes, né? Eles pegam as canetas da gente e levam para outros lugares. Glória a Deus pelos estudantes. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Possamos entender. O nosso Deus é aquele que sempre dá uma oportunidade para o ser humano. Sempre Ele deu e sempre Ele dá. E nós temos certeza de que Ele tem dado oportunidade para muitos seres humanos no tempo que estamos vivendo. E eu creio que o tempo que estamos vivendo é um tempo difícil e nós não sabemos ainda o que vai estar acontecendo no mundo todo. Mas que cada um de nós possamos fazer a nossa parte e cada um de nós possamos buscar cada vez mais a presença gloriosa do nosso Deus e não nos deixarmos levar por outra coisa a não ser a palavra de Deus. Que a palavra de Deus não falha. O ser humano é falho, o sistema é falho, tudo é falho. Mas o nosso Deus nunca falhou. A sua palavra também nunca falhou.
e nunca vai falhar. Louvado seja Deus. Lucelena pede por causa na justiça. Lucelena. Glória a Deus. Vamos estar orando, Lucelena. Ela pede oração pela vida dos seus filhos Wesley, Everson, Kelly, Thaís, pela saúde de Ellen, Eliena, Maia, Marineide, Helenita, Conceição, Ramaína, Lúcia e Sebastião, e pede uma palavra. Glória a Deus, Lucelena. O Senhor esteja com vocês. O Senhor abençoe sua casa, sua família. E dê a vitória que vocês estão precisando. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. É o Salmo 40, viu, Lucelena? Salmo 40. Leia o Salmo 40. O versículo que saiu para você é o 17, que diz: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Graças a Deus, né? Que o Senhor cuida de você. O Senhor tem cuidado de você, mesmo nos momentos que você pensa que está só, né? Pensa que está desamparada, pensa que está só. Mas você não está só, não. O Senhor está com você. Ai de você se não é o Senhor, né? Ai de nós se não é o Senhor. Então, graças a Deus que o Senhor está presente. Leia o Salmo 40. Com certeza o Senhor vai falar no seu coração. Isabel Cristina pede oração para sua filha Caroline. Ela pede oração porque ela está tentando tirar a vida, ela está grávida. Meu Deus. Que Deus abençoe a Caroline, que Deus tenha misericórdia dela. E o sangue de Cristo tem poder. E não há de permitir que ela faça, que ela destrua a própria vida e a vida do bebê. Mas o Senhor com certeza pode protegê-la, proteger esta criança, em nome de Jesus. É só ela crer e confiar nesse Deus. Ela pede uma palavra? É só oração, né? Deus te abençoe, Isabel. Nós vamos estar orando para repreender o espírito do suicídio, esse demônio que atua muitas vezes na vida dos jovens, na vida até das pessoas mais velhas. É uma coisa do inferno mesmo, porque o inimigo ele veio para isso, matar, roubar e destruir. Porque nós sabemos que neste mundo há muitas coisas que nós temos que enfrentar. E tem aquelas pessoas que elas não aguentam, elas não suportam muita coisa. Então elas acabam partindo, né, para destruir a própria vida. Mas vamos estar orando pela sua filha, vamos estar clamando por ela, Deus, para que o Senhor esteja dando livramento para ela, em nome de Jesus Cristo. Que às vezes a gente pensa assim que a pessoa, porque só da pessoa pensar nisso daí, o inimigo já se aproveita da situação. E se a pessoa falar, então, aí é pior. Mas o nosso Deus é grande demais. Então não podemos aceitar isso. Nós temos que clamar o sangue de Jesus e repreender esses demônios que estão atuando, querendo que ela faça essas coisas. Mas Deus há de colocar a mão e dar libertação para ela. A Ana Paula, ela pede oração por Lucas Pires, Bianca Pires, Bruno Leonardo Pires. Uma palavra, ela diz que é do Cabo Frio, Rio de Janeiro. Deus te abençoe, Ana Paula, que Deus abençoe os irmãos aí em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, que Deus guarde todos vocês aí. Ela pede uma palavra.
porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. É 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Leia 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Leia o capítulo 1 inteiro, você vai entender melhor. Glória a Deus, que você cada dia possa saber em quem você tem crido. E você tem crido no mesmo Deus que eu creio. Então tenha certeza que Ele é poderoso para te dar vitória. E para dar vitória a toda a sua casa e a sua família. Débora Amico pede oração por Lorenzo, Marinha, Lauriane, Sabrina, Cíntia, Laís, Alan e Natan. Ela também pede oração por sua família e por sua vida em uma palavra. Deus abençoe, Débora, que Deus guarde a você e a toda a sua família. Daqui a pouco vamos estar orando em cima do Salmo 91. Descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. É Lucas capítulo 1, versículo 35. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 35. Leia no Evangelho de Lucas o capítulo 1 inteiro e o Senhor vai falar ao seu coração. Samara pede oração por sua vida e por toda a sua família. Vamos estar orando, Samara. Ana Regina pede uma palavra e ela também pede oração por sua neta. Deixa eu só ver o nome da neta dela aqui. Sua neta Laura Prestes e por Roberta Camargo Prestes. Vamos estar orando. Vamos estar orando, Ana Regina. Nosso Deus é poderoso para libertar. Vamos então agora para... ela pediu uma palavra? Ana Regina? Eu li para quem? Débora Amico. Tá. Depois tem a Samara e a Ana Regina. A palavra é para Ana Regina. Ana Regina, a palavra que saiu para você. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Jeremias capítulo 29, versículo 12. Leia Jeremias capítulo 29. Viu, Ana Regina? E o Senhor com certeza vai falar ao seu coração. Mas a palavra está mandando você orar, viu? Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, tá? Ora mesmo ao Senhor. É uma batalha espiritual e você precisa orar realmente ao Senhor. Neuza pede oração por libertação, quebra de maldição. Ela pede oração para o filho dela, Anderson Borges, está 5 dias fora de casa. Ela também pede oração para saúde, para Deus tocar no sangue e nos pulmões do Anderson. E ela pede oração por Patrícia, para a vida conjugal e sentimental. Seu esposo Eduardo, libertação da bebida alcoólica, más companhias, saiu de casa, o filho Caio, de 10 anos, estudo e livramento. E pede oração para saúde de sabedoria, entendimento, paciência e salvação. E Deus complete a obra na vida da família. Glória a Deus. Vamos estar orando, Neuza. Vamos confiar no poder desse Deus maravilhoso que nós servimos. Fabiana pede oração por sua família. Laura e Manuela. Glória a Deus. Vamos estar orando, Fabiana. Todos nós juntos, tá? Ninguém durma, hein? Estão proibidos de dormir antes de terminar a live. Que vamos orar juntos. Face agora. Selma pede oração por seu filho Guilherme.
Glória a Deus. Vamos estar orando, Selma. Está orando pelo Guilherme. Deus é mais. Você pode estar preparando seu copo com água, sua peça de roupa, fotografia das pessoas. Você pode estar preparando também, colocando diante do Senhor. Se você tiver algum processo na justiça, se você tiver algum projeto escrito, coloque diante do Senhor. E todos os pedidos de oração já estão aqui. E vocês que não conseguiram mandar seus pedidos, orem juntamente conosco, que com certeza o Senhor vai ouvir e responder a nossa oração. Vamos estar lendo então o Salmo de número 91, antes da nossa oração. A segurança daquele que se refugia em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E vamos, a partir de hoje também, começar a orar por esta peste que já está aparecendo lá para o lado da Índia, né? Vamos já começar a orar para que o Senhor possa colocar as mãos, para que o Senhor possa dar sabedoria aos estudiosos para que criem uma vacina para combater esse vírus que já está atingindo várias pessoas. Mas o nosso Deus é poderoso e como servos de Deus nós temos que orar, nós temos que clamar por livramento. É esta a campanha que nós estamos fazendo no decorrer desses dias. Estamos orando para livramento. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos darás ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedras. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus, Senhor nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus de infinita bondade e misericórdia. Nos contempla, Pai, neste momento. Contempla, Pai, todos aqueles que estão conosco, meu Deus e meu Pai, neste período de oração. Todos aqueles que vão entrar mais tarde, mas que vão participar desta transmissão. Meu Deus, eu os coloco em tuas mãos e eu peço livramento e proteção para cada um deles, Pai. Para todos que estão orando comigo. Aqueles que estão comigo desde o início desse propósito, desde 2020. Aqueles que estão conosco, meu Pai amado, a partir de hoje, a partir de amanhã, talvez. Mas estamos juntos e unidos pela fé no nome do Senhor Jesus. Abençoa todos aqueles cujos nomes estão aqui no nosso caderno de oração. Todas as famílias. Todos aqueles que precisam de uma cura e de um milagre. Toca, Senhor, na raiz da enfermidade e liberta.
Toca, Senhor, e destrua o mal pelo teu grande poder e para a glória do teu nome. Toca também, Senhor, na vida daqueles que estão no leito de dor, que estão hospitalizados, encarcerados também. Envia socorro do céu e socorro da terra. Eu oro por todas as crianças, meu Pai, que vão retornar às aulas e aquelas que já retornaram. Eu oro por todas as crianças, por todos os adolescentes, todos os jovens, todos que trabalham na área do ensino. Meu Deus, eu os coloco nas tuas mãos, eu coloco as escolas, Pai, em tuas mãos. Peleja, meu Pai amado, pelas crianças, peleja pelos jovens, pelos adolescentes, pelos adultos que estudam. Por todos aqueles, as crianças nas creches, as crianças na escola, as crianças e os adolescentes, meu Pai, nas escolas, e os jovens, meu Pai, também nas escolas, e aqueles que vão estar, Senhor, entrando para a faculdade. Guarda, proteja cada um deles. Guarda e proteja aqueles que já estão estudando, que estão fazendo uma faculdade. Meu Deus, abençoa com toda sorte de bênção. Entra, meu Pai, com toda sorte de provisão, livramento e proteção. E faz a tua obra, meu Pai, na vida, no lar dessas famílias. Destrua a enfermidade maligna. Senhor, nós oramos, nós clamamos a Ti e pedimos que desde agora o Senhor já comece a pelejar por nós. Que o Senhor já comece, meu Pai, a consumir com esse vírus maldito que já começou a invadir ali a Índia e que já está sendo transmitido por algumas pessoas. Meu Deus, coloca a tua mão, destrua esse vírus maldito que está já sendo, meu Pai, espalhado pelo mundo. Entra com providência, usa, Senhor, os estudiosos, os sábios, a medicina, os cientistas, para criarem a vacina que combata esse vírus maligno. Deus, eu coloco nas tuas mãos e peço livramento, e peço proteção, meu Pai, para nós, para a nossa família, para a tua igreja, para o teu povo na face de toda a terra. Livra, Senhor, o Brasil. Livra, Senhor, o teu povo. Tem misericórdia. Coloco nas tuas mãos e peço livramento e proteção. Guarda, Pai, proteja a tua igreja. Guarda e proteja o teu povo na terra. E conceda, meu Pai, a bênção e a vitória, e o livramento e a proteção. Eu te peço também para esta jovem, meu Pai, que está grávida e quer tirar a própria vida. Meu Deus, coloco nas tuas mãos, livra ela, Pai, desse espírito de suicídio. Eu repreendo esse espírito de suicídio. Eu ordeno que ele saia da vida desta jovem e da vida de todos aqueles que estão conosco neste propósito, e do lar e da família de cada um que está orando juntamente comigo nesta noite, e aqueles que vão orar mais tarde. Esteja, Senhor, operando, esteja, Senhor, dando livramento, dando proteção para as nossas crianças, para os nossos jovens, para os nossos adolescentes e para todos aqueles que vão estar estudando. Abençoa, meu Pai, as escolas. Abençoa todos aqueles que são responsáveis por escolas. Meu Deus, coloco nas tuas mãos também todos aqueles que trabalham na área da saúde. Toma conta, Senhor, de cada um. Dai livramento, dai proteção para aqueles que estão sendo hospitalizados. Meu Deus, guarda e proteja aqueles que estão, meu Pai, no leito de dor, que estão nas UTIs, que estão nas enfermarias, nos quartos de hospitais. Meu Deus, cuida de cada um pelo amor do teu nome, e toma nas tuas mãos a equipe médica, a equipe de enfermagem, todos que trabalham na área da saúde. Faz com que eles entendam, meu Pai, que eles estão lidando com vidas, e vidas preciosas perante a tua face, e ensina eles a fazer o melhor, Senhor. Usa eles para salvar vidas, meu Pai, e não permita que eles sejam instrumento do diabo para destruir vidas. Eu coloco nas tuas mãos e peço a tua obra feita. Que o inimigo da nossa alma caia por terra, barreiras e muralhas caiam por terra em nome de Jesus. E abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo na face de toda a terra.
Dai vitória àqueles que estão em luta e em tribulação. Ajuda o teu povo a passar pelas provações. Socorre aquele que está aflito, aquele que está necessitado. Supre cada necessidade. Envia a provisão do céu, meu Pai, para este irmão, esta irmã, cujos armários, as geladeiras estão vazios. Meu Deus, coloco nas tuas mãos. O Senhor é Jeová Jiré, Deus de toda provisão. Envia a provisão em cada lar, Senhor, em cada família. Oh Deus Todo-Poderoso, que clama a Ti nesse momento. Envia teu socorro, meu Pai, e conceda a bênção e conceda a vitória. Que esse salmo de número 91 se cumpra, meu Pai, na nossa vida. Que o Senhor venha dar livramento e proteção para o nosso lar, para a nossa família, para a tua igreja, teu povo na face de toda a terra. Todos os nossos familiares, onde quer que estiverem, recebam a bênção vinda de ti, Senhor. O livramento vindo de ti, Senhor, pelo teu grande poder e para a honra e glória do teu nome. Meu Deus, eu te louvo e te agradeço. É no nome de Jesus Cristo. É para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu oro também por todos aqueles que têm me ajudado a continuar, Senhor, nesta transmissão. Aqueles que têm me ajudado, meu Pai, através das suas doações. Meu Deus, eu te agradeço pela vida de cada um deles e peço que o Senhor os abençoe, que o Senhor não deixe faltar para eles nem coisa grande, nem coisa pequena, mas que o Senhor venha suprir cada necessidade deles. É no nome de Jesus Cristo que eu te peço e é para a glória de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a vida de todos os seus familiares e creia na bondade, na fidelidade e na misericórdia do Senhor. Você pode também estar nos ajudando nessa transmissão através da nossa chave Pix. Você que quiser estar fazendo a sua doação para nos ajudar na manutenção desta live e também com os gastos com a internet, que você possa estar fazendo isso e certamente o Senhor vai estar te recompensando de uma maneira toda especial. E eu agradeço a Deus pela vida daqueles que já estão nos ajudando. Que o Senhor esteja com eles e que eles recebam muito mais da parte do Senhor. Que o Senhor não deixe faltar coisa grande nem pequena para vocês em todas as áreas de suas vidas. Que o Senhor venha fazer uma obra poderosa e venha abençoá-los de uma maneira toda especial. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, e eu tenho certeza que o Senhor é aquele que vai te compensar, te recompensar de uma maneira toda especial. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Convide pessoas para estar participando juntamente conosco deste propósito e tenha certeza que o Senhor vai estar abençoando também a sua vida de uma maneira toda especial. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te conceda uma noite de sono reparador e um dia bastante produtivo na presença gloriosa do nosso Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Ele, Quem impedirá? Salve, Jesus. Caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu e a minha família não seremos atingidos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que o Senhor te dê uma noite abençoada e um dia produtivo na presença dEle na terra. Porque sem a presença dEle, nós não somos nada. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e fique na paz do Senhor Jesus.